dia! Bora acordar! Bom dia, gente! Graça e paz. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Que o Senhor ele possa começar aí essa segunda-feira ministrando aos nossos corações. Bora chegando. Sejam bem-vindos, vocês que estão aqui pela primeira vez. Ai, que saudade, saudade também, Sami. Bom dia, Hilda, bom dia, Alice. Bom dia, Ana, Raquelzinha. Bom dia, Fátima, Deus abençoe vocês. E minha irmã Paz, é Rissa? Bom dia, Pati, bom dia, Andréia. Bom dia, Kátia, Robertinha, Juju, Rafaela, Joana, só o povo santo e eleito. Vou falar igual Pedro, igual João, ao povo santo, ao povo eleito. Bom dia, Tainá. Glória a Deus. Que o Senhor ele nos dê uma semana abençoada na presença dele, que a gente possa mesmo transbordar da alegria, da graça e do amor do Pai. Gente, eu tô em Itabirito hoje. Aqui tá congelando. Sério. Não, aqui é fora de série do frio, gente. Não existe isso, não. É sério. Não tá dando. Saudade de estar aqui com vocês. Nós vamos orar, falar com o Pai. Enquanto eu oro, convide alguém para estar aqui e fala assim: bom dia, amada. Manda uma mensagem para alguém: bom dia, bora ler Bíblia. Escreve assim: vamos receber do Pai. Aleluia. Bom dia, Robertinha. Deus te abençoa. Como é bom estar com você todas as manhãs. Ô, Andréia, é um privilégio meu, tá? Eu também fico feliz de estar com vocês. Esses dias aí para trás eu fiquei meio amuada de não poder acordar, de estar com vocês aqui no Instagram. Minha saúde estava muito ruinzinha. Mas agora eu já tô bem, graças a Deus. Só sinto uma linha doendo assim no pescoço, mas tô 100% já. A única coisa que estava quase me impedindo de acordar hoje era só o frio. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Aleluia, Pai. Bom dia, Senhor. Bom dia, Pai. Bom dia, Senhor Jesus. Bom dia, Espírito Santo. Nesta manhã nós te agradecemos por mais um dia. Agradecemos o Senhor por mais este privilégio que é de estar na Tua presença, de receber, Pai amado, aquilo que o Senhor tem para nos ministrar nesta manhã, de olhar para a Tua palavra e dizer que o Senhor ainda fala. Que o Senhor deixou registros importantes para que a nossa conduta como cristãos fosse diferente, para que fôssemos encorajados, direcionados. O Senhor se preocupou com a gente, Pai. Muito obrigado por isso. Nesta manhã, Deus, nós queremos te pedir para que o Senhor fique à vontade nesse lugar. Que o Senhor tenha liberdade, Pai amado, de mover. Que o Senhor tenha liberdade de alcançar corações, alcançar vidas. Pai amado, que a salvação, que a libertação, que a graça possa mesmo estar entre nós. Como nós acordamos, Pai, nós sabemos que algum propósito tem. Nos conduza durante essa semana, nos conduza durante este dia, que a gente possa exalar do bom perfume de Cristo, Pai. Que as nossas ações revelem quem Tu és. Meu Deus, que tudo que nós venhamos fazer no dia de hoje tenha mesmo o cheiro de Jesus. Pai amado, em nome de Jesus, nos conduza. Muda a nossa vida, transforma o nosso caráter, para que nós possamos mesmo corresponder à altura do Seu chamado, Pai. Em nome de Jesus, fique à vontade, nos leve mesmo numa viagem nesta palavra. Sabemos que a Tua palavra é uma semente e que o nosso coração é uma terra boa. Então vem, Deus, vem e faz essa semente brotar, faz ela crescer e germinar, Pai. Em nome de Jesus, já disponibiliza anjos
para nos guardar, para nos livrar de todo mal, para poder mesmo ir à nossa frente, nos livrando de toda investida de Satanás. Alcança, Pai, uma vida nesta manhã, alcança uma alma, que eles possam mesmo ser achados por Ti e que no momento que eles forem achados, Pai, que eles possam ter revelação do Teu amor. Eu Te dou liberdade, Pai. Usa a minha mente, usa a minha boca, usa os meus olhos, meu Deus, todo o meu ser. Eu entrego ao Senhor nesta manhã e Te dou liberdade. Papai, eu peço para que o Senhor nos santifique, Deus, nos santifique. Limpa a nossa mente, limpa o nosso coração de todo mal, de todo pecado, de tudo aquilo que nós cometemos, Pai, que ofendeu a Tua santidade. Nos perdoa nesta manhã, Pai, e gera em nós um coração arrependido, Deus, porque sem arrependimento a gente não move muita coisa. Então nos ajuda, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor, Ele tenha liberdade neste lugar. Você convidou alguém para estar aqui? Manda um aviãozinho, convide um irmão para estar com a gente em nome de Jesus. Hoje nós vamos para a carta de 1 Pedro. Eu tô com a mão para baixo, gente, que eu tô enrolado com a mão na coberta. Tá frio! Cheguei, povo de Deus, a paz do Senhor a todos. Amém, minha irmã. É irmã ou irmão? Deixa eu ver quem que é. É Grace. Grace, é isso? Bom dia, Haline, Deus te abençoe. Glória a Jesus. Hoje vamos para a carta de 1 Pedro. Vai lá, abre lá, pega seu caderninho de anotação, anota os pontos aí que o Senhor ministrar sobre a sua vida, viu? Versículo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta aos escolhidos que vivem como estrangeiros na província de Ponto, Galácia, Capadocia, Ásia, Bitínia. Deus, o Pai, os conhecia de antemão e os escolheu, e o Espírito os santificou para a obediência e purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz. Gente, eu comecei a falar um pouquinho com vocês, nós lemos na última carta de João, não foi isso? E lá João fala que a graça e a paz esteja com vocês. É muito importante a gente resgatar essa cultura de graça e paz, né? Que a graça e a paz esteja com vocês. Eles sempre dão essa saudação. E aqui, quem que é esse Pedro que está escrevendo a carta agora de 1 Pedro? Esse Pedro é o apóstolo Pedro. É o Pedro que a gente vê andando sobre as águas. É o Pedro que corta a orelha de Malco. É o Pedro que negou Jesus. O Pedro que largou tudo para poder servir a Jesus. E a gente tem algumas informações de que Pedro era aquele homem agitado, né? Aquele homem enérgico. Para aqueles que acreditam em temperamento, Pedro era um sanguíneo, assim como eu, como a Ana, como a Luciana, que está sumida. Um sanguíneo, uma pessoa assim reativa, né? Falou, levou, né? E a gente vê que quando o Espírito Santo, ele entra na vida de Pedro, ele deixa um pouquinho desse descontrole de lado e ele passa a tomar atitudes e decisões debaixo da vontade do Pai. Você também é sanguínea, Haline? Pois é, esse é o Pedro. O sanguíneo, ele é muito reativo. Igual ele vira e fala assim: uai, Jesus, se é o Senhor mesmo, me manda ter aí contigo. Me manda ir contigo, me manda caminhar aí sobre as águas. E Jesus fala, vem. E Pedro caminha sobre as águas. Só que como um bom sanguíneo também, ele teve medo, né? E aí ele voltou. Mas Pedro, quando Jesus estava sendo preso, Pedro é aquele que corta a orelha de Malco, um oficial romano. Então, era uma pessoa reativa. Esse era o Pedro. Pedro, ele nasceu em Betsaida e ele era um empresário. Pedro, ele era responsável, ele tinha sua empresa de pesca. E quando Jesus encontra Pedro, ele estava ali pescando. A gente tem a história registrada da pesca milagrosa, e um dos componentes que estava ali no barco era Pedro, que Jesus vira para ele e fala assim: Pedro, até hoje
você era um pescador comum, mas a partir de hoje eu te chamo para ser pescador de almas, pescador de vidas. E ali ele começa a caminhar com Jesus. Pedro, ele era casado, e a gente sabe que ele era casado porque aparece ali um milagre que Jesus opera, que era abaixar a febre da sogra de Pedro. Então nós sabemos que ele era casado. Então as pessoas falam assim, eu não posso exercer meu ministério por completo porque eu casei. Não, gente, Pedro, ele caminhou com Jesus durante esses 3 anos de ministério. Pedro estava coladinho com Jesus e ele era casado. Não sei te falar como é que ele dava essa assistência para a esposa dele, mas ele era casado. E isso não impediu ele de viver os sonhos e os planos do Senhor. Então não pense você que o fato de você ter casado, agora não tem como você fazer muita coisa mais. Não, o Senhor, ele tem propósito na sua vida. Então se ele tem propósito, ele vai realizar esse propósito se você corresponder à altura desse chamado. E Pedro, ele corresponde, né? Pedro, ele era essa pessoa reativa e não foi isso que impediu Pedro de caminhar com Jesus. Quando Jesus escolhe ele, a palavra vai falar que, quando a gente vai chegar no Evangelho de João, que existia 2 discípulos de João, que era André e o outro, eu acho que era João, não vou lembrar de qual agora. Mas esse André, ele era irmão de Pedro. E quando André estava caminhando com João Batista, que André era discípulo de João Batista, Jesus passa do outro lado da banda da margem do rio e André fala assim, olha lá, é Jesus, João. E João vira para ele e fala assim, olha, ele é bom, segue ele. Eu só vim preparar o caminho, mas bom é ele. E João, ele pega os seus discípulos e fala assim, gente, segue ele. Não é para mim que vocês precisam olhar. E isso dá uma lição e tanta na gente, porque às vezes a gente cultivando um público, às vezes a gente pastoreando um público, você acha que o público é seu e não é, sabe? Quando Jesus vem, ele faz a gente mostrar que as coisas convergem nele. Vocês não têm que olhar para mim, não é a Raira, mas é Jesus. É caminhar com ele, é ser discípulo dele. Tudo bem se você não aparecer aqui na live devocional, desde que você esteja com ele. E é isso que João fala. João vira para André e fala assim, André, segue ele. Ele é bom. E quando André começa a seguir ele vai até em casa e fala assim, Simão, que era o nome de Pedro, eu encontrei o Messias, eu encontrei aquele que a gente procurava, eu encontrei o tão esperado. E ali André e Pedro vão correr para Jesus, Simão na verdade, e quando Simão chega para Pedro, Jesus já dá essa declaração, a partir de hoje eu vou fazer de você um pescador de homens. E ali Pedro passa a seguir Jesus. E é um ponto muito importante a ser notado, porque às vezes você acha que Deus quer a sua profissão. Deus não quer a sua profissão. Deus, ele quer a sua profissão para poder usar como propósito no reino. Ele não quer simplesmente um advogado. Ele quer um advogado do reino. Ele não quer simplesmente um vendedor. Ele quer um vendedor do reino. Ele quer um médico do reino, ele quer um ortodontista, uma ginecologista, sei lá qual é a sua profissão, não sei. Mas ele quer usar a sua profissão para o reino. Não é para você, para seu uso próprio, não é para deleite, não é para você ficar rico nessa terra, mas tudo que você tem, tudo que você precisa ser convergido para o reino, precisa ser transformado em um potencial ativador no reino. Então pega o que você tem e fala assim, Senhor, os meus dons, os meus talentos eu entrego para te servir. Pedro pegou o que ele sabia. O que Pedro era? Ele era pescador. Ele sabia jogar a rede e puxar ela cheia de peixe. Só que agora Jesus fala com ele assim, Pedro, você vai jogar a rede e vai puxar ela cheia de homens. Porque no meu reino é um lugar onde eu quero conquistar vidas, eu quero resgatar pessoas, e a partir desse momento que eu estou te encontrando agora, você vai ser um resgatador, um pescador de homens. O que Deus está te falando nessa manhã? Qual que é a sua profissão? Como que você vai usar a sua profissão para um potencial no reino? É esse Pedro, gente. Um Pedro totalmente reativo, um Pedro que era iletrado, não tinha muitas credenciais, mas nós vamos ver que a carta de 1 Pedro é a primeira carta, não sei se é a primeira agora,
mas é uma das principais cartas e uma das primeiras a ser canonizadas, reconhecidas como uma carta que deveria estar dentro da Bíblia. Ele era um homem iletrado e quem diria que Deus faria tudo isso com ele? Eu falo que Deus ele não depende do nosso conhecimento, ele não depende da nossa situação financeira, ele não depende do tanto que bom a gente é para a sociedade, do quão bom, né, na verdade, a gente é para a sociedade para ele nos usar. Deus pega a gente da forma que a gente está e nos transforma para esse ativador no reino, para uma bomba atômica no reino. Ele faz dessa forma porque ele é Deus. Agora, é lógico que se você tiver o inglês, se você tem uma faculdade, se você consegue apresentar mais dons para ele, ele vai usar muito mais, né? Não vai ser tão limitado. Mas Deus ele não depende de um estudo, Deus não depende de nenhuma posição financeira para ele te usar. Ele te usa da maneira que ele quer, porque ele não divide glória. Deus não vai deixar você crescer e chegar lá na frente e falar assim, ele é assim porque ele estudou, porque ele tinha curso de inglês, Deus fez isso com ele. Não. Deus usa um coração disponível. Então tenham um coração disponível. Porque no momento que Pedro ele é chamado por Jesus, ele tinha a opção de falar assim, não quero, não vou. Vou continuar trabalhando aqui na minha profissão e não vou fazer mais nada. Só que Pedro escolhe corresponder ao chamado. Quando a gente olha para Abraão, sabe Abraão, o nosso pai na fé? Quando Deus vira para ele e fala assim, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Nesse momento, gente, Deus falou com ele assim, olha, farei de ti uma grande nação, os seus filhos serão como areias do mar, como as estrelas do céu. Ou seja, numerosos, não vão dar conta de contar. Essa vai ser a sua geração, Abraão, se você seguir os meus caminhos. E o que Abraão faz? Abraão pega, levanta e sai. Ele sai meio torto, porque ele leva Ló, que era o sobrinho, e Deus manda ele sair do meio dos parentes. Enquanto ele não dispensou Ló, Deus não operou o que tinha para operar na vida dele. Isso dá outra pregação, isso é outro assunto para outro momento. Mas eu quero falar o quê? Que Abraão, ele correspondeu ao chamado. Se ele não quisesse ir, se ele não saísse da terra, se ele não saísse da parentela dele e fosse para a terra que o Senhor mostraria, ele não teria vivido os planos de Deus. Mas você acha que os planos de Deus teriam sido frustrados? Não. Ninguém e nada pode frustrar os planos de Deus. Anota isso. Ou escreve se você quiser. Mas escreve para que você lembre disso. Nada e nem ninguém pode frustrar os planos de Deus. Não pode. Às vezes você olha para sua vida e fala assim, nossa, deu errado, não sei o que eu vou fazer agora, o que Deus vai fazer comigo? Olha, os planos dele não podem ser frustrados. Acontece que a gente pode falar não ao chamado de Deus e ele vai te respeitar. Só que o fato de você falar não, não significa que a obra dele para. Porque se Abraão tivesse dito não, Deus teria levantado outro. Lembra do exemplo de Beni-Him? Beni-Him, aquele homem usado, potente nas mãos de Deus. Beni-Him declara e fala que ele foi a segunda opção de Deus. Que Deus virou para ele e falou assim, Beni-Him, eu preciso te levantar, porque a minha primeira opção não quis. Uai, e ele ficou chororô? Ele ficou, ai, mas Deus, poxa vida, eu sou a segunda opção. Nossa, Deus, por que você está me usando só agora? Não. Às vezes Deus não tem tempo para ficar tratando a nossa carência, não, gente. Sabe? É entregar os seus dons, os seus talentos e falar, Deus, eu tô aqui. O que o Senhor quer fazer? Corresponda ao chamado de Deus. O Pedro reativo, o pescador de peixe, olha ele aparecendo agora aqui escrevendo uma carta para a igreja. Pedro escreve uma carta universal. É uma carta que pode ser lida para todos os públicos. Ela foi não direcionada a uma pessoa em específica, não era uma igreja em específica, mas era províncias. E essas províncias ficavam na Ásia. Ele escreve, creio que para a Ásia norte, porque sul Paulo alcançou. Mas ele escreve e ele vai falar assim, olha, aos escolhidos que vivem como estrangeiros. O que quer dizer esse estrangeiro aqui? Eu quero lembrar vocês que vocês são estrangeiros nesse lugar. Estrangeiro significa o mesmo que aquele que não é dono, aquele que não está na sua casa. Sabe aquele momento que você vai viajar e fica no hotel? Pois é,
Quando você entra no hotel, aquele quarto, ele passa a ser seu, mas quando você sai dali, ele não é mais. Ao contrário da sua casa, que é sua e pronto, acabou. Mas um quarto de hotel não é um lugar que é seu. Então, ser estrangeiro num lugar é o mesmo que, enquanto eu estou aqui, eu estou morando, estou habitando, estou sendo servido, vou servir também, mas esse lugar não é meu. Nós somos estrangeiros. Essa terra não é nossa. Esse lugar não é nosso. Tira isso da sua cabeça. É como se você estivesse andando sobre a ponte. E sobre a ponte ninguém constrói casa. Caminhar com Cristo nessa terra é como caminhar sobre a ponte. E sobre a ponte ninguém constrói nada. Então não firma as suas raízes nesse lugar. Não coloca as suas raízes nesse mundo. Não tem problema você ter a casa, não tem problema você ter carro, não tem problema você ter a empresa. Desde que isso não consuma o seu coração e não roube as suas energias para que você não construa no lugar certo. O lugar certo é o céu. E o que você tem construído no céu? É isso aí, Cristina. O meu lugar é o céu. A nossa casa é o céu. E se você tem anseio, se você é ambicioso e quer ter uma riqueza e quer ter algo sólido, algo que vai ser bom, eterno, constrói no céu. Doando aos pobres, cuidando dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, cumprindo o seu chamado, anunciando o evangelho. Assim você vai construir algo que é eterno. Agora, do contrário, gente, caminhão de mudança não acompanha velório. Nada do que você tem nessa terra vai com você quando morrer. Não vai. Então, eu quero te instigar nesta manhã para você sair do lugar que você está e falar assim, eu preciso construir algo que é eterno. Preciso passar para esse lugar de construir algo que vai durar para sempre. Peraí. Eu quero Diego Batista dos Santos. Não entendi o comentário. Natália, se você puder explicar, eu não entendi. Então, olha para você ver, Pedro, um homem que era improvável, Deus pega ele e fala com ele assim, Pedro, você é pedra. E sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja. Muitos dizem que Pedro foi papa, não foi papa. Pedro, ele foi o principal da igreja. Ele ali foi estruturado, a igreja foi fundada a partir dele porque Deus tinha dado direções específicas para Pedro. E a gente vai ver que o nome de Pedro aparece mais de 200 vezes no Novo Testamento. Era um homem totalmente abençoado. Ele negou Jesus, só que isso não impediu ele de avançar. Porque quando o Espírito Santo vem, eu vou falar com vocês algo que é muito importante, coloca isso na sua cabeça e deixe isso guardado no seu coração, é que se Deus estivesse com a gente hoje, andando do nosso lado, se Deus estivesse abrindo live agora, Jesus abrindo live, fazendo live, você acha que o seu coração seria diferente? Você acha que se você se comportaria de maneira diferente se você tivesse a oportunidade de assistir uma live de Jesus ou congregar na igreja de Jesus? Se Jesus caminhasse do seu lado, você seria diferente? Você acha? Quero te responder. Você não seria diferente, porque Jesus ele caminhou com os discípulos e eles dispersaram quando Jesus foi preso. Assistiam de longe. Judas traiu Jesus. E Pedro nega Jesus por 3 vezes. Jesus estava do lado, Jesus caminhava com eles. Eu vou falar com vocês uma coisa e guarda para o resto da vida. O que faz diferença não é Deus fora, mas é Deus dentro. Pedro nega Jesus caminhando com ele. Mas no momento depois de Pentecoste, quando Jesus foi para os céus, o Espírito Santo passa a habitar dentro de Pedro. Agora não é Deus fora, não é caminhando do lado, é Deus dentro. Deus dentro faz com que Pedro pregue uma palavra e 3.000 almas se rendem a Jesus. Pedro passa e a sombra dele curava. Pedro não tinha dinheiro, mas ele vira para o cara e fala assim, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Ele cura o paralítico e Pedro começa a ser uma bomba no inferno. Todo dia Pedro saqueava o inferno. Porque ele se colocou na brecha, ele se deixou disponível e ele agora tinha Deus dentro.
Eu quero te falar que Deus não está fora. Seria sensacional assistir uma live de Jesus. Maravilhoso. Pensa que bênção assistir uma live de Jesus cheia de parábolas. Que top que seria. Estaria zerada a live dele agora, tipo assim, estourada, né? Que eu falo, tipo assim, muita gente estaria assistindo uma live de Jesus. Mas não faz diferença se não tiver Deus dentro. E hoje a gente tem Deus dentro, porque Ele convence. Ele nos estrutura. Nós, por nós mesmos, não conseguimos falar assim, eu te escolho, Jesus. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos do Espírito Santo. Uma vez que o Espírito está dentro, agora a gente avança. Então, fala sim. Declara sim para o chamado de Deus. Fala, Jesus, eu aceito, eu quero esse chamado. Se a Rara está falando isso é verdade, eu quero viver isso, porque você é escolhido. Só tem que lembrar que você é um estrangeiro. Estrangeiro. E sobre ponte não se constrói casa. Quem é estrangeiro não é dono do lugar. Nós não somos donos dessa terra. Nós estamos aqui, governamos aqui, mas aqui não é o nosso destino final. E ele vai falar algo muito legal, que ele vai falar assim, olha, eu estou enviando essa carta para o pessoal da província tal, que era todo o povo ali da Ásia. E ele vai falar assim, olha, Deus, o Pai, os conhecia de antemão, ou seja, Deus te conhecia antes e Ele escolheu. E o Espírito Santo, que é o que eu estou falando que tem Deus dentro agora, esse Deus dentro te santificou para quê? Para obediência. Às vezes a gente lê essas cartas e você passa batido, Deus te escolheu de antemão e o Espírito te santificou para obediência e purificação do sangue. E você passa batido, opa, não. O Espírito o santificou. O que significa santificar? Separar para algo. Ou seja, o Espírito Santo nos separou para nós sermos obedientes e limpos através de Jesus. Escreve isso. O Espírito Santo me separou para ser santo e obediente. Limpos através de Jesus. Limpos através de Jesus. Não tem como caminhar com Jesus e viver uma vida de qualquer maneira. Ontem eu saí com alguns amigos e a gente estava conversando na mesa. E a gente conversou, bateu papo, a gente perguntou o que estava queimando no coração de cada um. Cada um está vivendo algo com Deus, cada um tá num estilo de vida com Deus. Mas o que nós concluímos e o resumo da nossa conversa foi que precisamos nos separar mais. Precisamos nos santificar cada dia mais. Apocalipse 22. Os sujos vão se sujar ainda mais, porém os santos vão se separar ainda mais. Os santos vão se separar ainda mais. Gente, é tempo da gente voltar e separar e viver isso aqui, ó. O Espírito Santo te separou para você ser obediente. Você tem andado em obediência? Você tem vivido em obediência? Porque o sangue serviu para isso. O sangue veio e nos purificou. E agora só nos resta viver uma vida correspondendo ao chamado de Jesus. É simples, é fácil. Anota Apocalipse 22 para você nunca mais esquecer. E os santos vão se separar ainda mais. Todo louvor, versículo 3. Todo louvor seja a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora nós temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura, imaculada, que não muda e nem se deterioriza, guardada para vocês no céu. É o que eu falei, nós temos uma herança eterna. Nós precisamos construir algo em Deus que seja sólido e eterno. Não adianta você construir muita coisa aqui nessa terra. Se as suas raízes ainda estão muito entranhadas aqui nessa terra, se você vive com uma ganância muito grande nessa terra, toma cuidado e sonda o seu coração. Não é que não possa ter, mas toma cuidado com o lugar onde você tem depositado as suas raízes. Tem uma palavra que fala do tesouro. Aonde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. Aonde está o seu coração? Faz essa pergunta para você agora nessa manhã e fala assim, aonde está o meu coração? Se você não souber responder essa pergunta, faz o seguinte, pergunta assim, para o que eu tenho dado tanta importância?
O que é muito importante para mim? Meus filhos. Meus filhos é muito importante. Meu emprego, Raira, meu emprego é muito importante. Raira, nesse momento a minha faculdade é muito importante. Nesse momento a minha casa é muito importante. Não, tá errado. Se a resposta for essa, tá errado. O que tem que ser importante pra gente é viver na presença de Deus. O que tem que ser importante pra gente é gastar a vida anunciando o evangelho, vivendo de forma santa, irrepreensível, obedecendo a Deus. Se o seu ministério for edificar o seu lar, se o seu ministério for ter uma empresa, ok. Se Deus te chamou para isso, ok. Gasta tempo, mas não gasta o seu coração nesse lugar. Vidas é muito mais importante do que qualquer coisa que Deus possa colocar na sua mão. E tem gente fazendo assim, para vidas. Tô nem aí. Vive a minha, eu quero viver a minha, e você vive a sua. Eu tô lendo o livro que eu falei com vocês, que é O Lugar Mais Seguro desta Terra. Eu disse isso na live passada, e é um livro que tá mudando a minha maneira de pensar. Embora eu amo vidas, sempre amei vidas. Mas lá fala pra gente se importar um pouco mais. Se importa um pouco mais com vida, gente. E a oração que eu tenho feito para Deus é: Deus, me deixa ver o que Isaías viu. Me deixa ver o que Paulo viu. Me deixa ver o que João viu, porque quando eles viram, eles mudaram o pensamento. Quando eles olharam para algo que eu não sei o que foi que eles viu, Isaías sobe falando assim: Deus, não dá para eu poder cumprir o seu chamado, porque eu sou um homem de lábios impuros. Ele olhou para a vida dele e ele viu o pecado. Ele olhou para a vida dele e falou assim: não dá, não consigo, Jesus. E ali Jesus vem e toca nos lábios dele e falou assim: anjo, passa uma tenaz nos lábios de Isaías. E Isaías viu algo extraordinário que fez ele voltar e falar assim: toda a terra está cheia da tua glória. Como que um homem que estava enxergando só pecado, ele olhou para si e viu o pecado, ele olhou para o mundo e falou assim: consome todo mundo. E agora ele viu algo que ele falou assim: toda a terra está cheia da sua glória. O que aconteceu? O que Isaías viu? Ô, gente, Paulo, eu tô falando pra vocês porque nós precisamos tomar cuidado com o lugar que a gente entra. Tem gente construindo aqui na terra e construindo, gastando um duro, tá trabalhando sem parar. Não olha pros filhos, não olha pra família, não quer saber de pessoas porque só quer saber de trabalhar, de estudar, de construir, de ser, de ter carro, de ter casa e aquela coisa toda. Gente, chega. Não tem problema ter. Mas isso não pode ser maior do que a sua vontade de estar na presença de Deus, de viver os sonhos de Deus. Paulo, ele era um homem estudado, ele era cidadão romano, ele foi estudado aos pés de Gamaliel, ou seja, era um mestre muito top. É como se ele tivesse aprendido lá com Einstein, com, sei lá, com quem que é o Newton, Isaac Newton. Ele aprendeu a física lá com Newton, as matemáticas da vida. É como se ele tivesse estudado com ele. Nossa, Paulo foi aluno de Newton, de Einstein. Os caras top. Os filósofos renomados. Paulo foi ali o top, estudou com o mais alto padrão daquela época. Paulo tinha riqueza. Paulo tinha poder. Paulo acessava os governos. Ele ia até o governante e falava assim: eu quero uma carta. Eu vou perseguir os cristãos agora. Toma aqui, Paulo, te concedo essa carta. Paulo falava mais de um idioma. E no momento que ele encontra com Jesus no caminho de Damasco, ele viu algo sobrenatural que fez ele olhar para trás e falar: eu considero tudo perca. Isso tudo para mim é esterco. É tudo um cocô. É lixo. Não tem relevância. Nós não conseguimos fazer isso hoje, gente. E quem fala comigo que consegue, eu acho que é hipócrita. Porque até hoje eu não conheci ninguém nessa terra que caminha do meu lado que é totalmente desprendido das materiais. Sempre tem um apego. Eu não tenho apego não. Mas tira tudo. Você vai morar debaixo da ponte? A gente tem preocupações com o terreno, sim. E quem fala comigo que não tem preocupação com o terreno, tá mentindo. Porque tem gente que perde emprego, não dorme de noite. Tem gente que o filho morre e não consegue mais viver. Eu vou morrer também. A que ponto a humanidade chegou que a gente não consegue viver Atos 2? A gente não consegue viver a igreja primitiva.
Isso foi assunto da minha mesa a semana passada, que a gente estava conversando e falando assim, será que a gente consegue viver Atos 2 ainda? Viver Atos 2 é você virar e falar assim, olha, numa comunidade, eu tenho uma casa de 200 mil, eu vou vender essa casa de 200 mil, será quantos dias dá pra gente viver junto com esse dinheiro de 200 mil? E todo mundo vai viver e ninguém vai ter falta. É você pegar o seu carro e falar assim, vou vender esse carro, quanto tempo dá pra gente viver com o dinheiro desse carro? A igreja primitiva vivia assim. Eles vendiam suas propriedades e viviam um período com o que foi vendido. Mas todos tinham um coração desprendido. E o que eu cheguei a falar foi, gente, eu acho que é impossível viver Atos 2, porque sempre vai ter um que não vai entregar. Aí você vai lá da sua casa de 200 mil e na hora que chega do próximo ele não dá. Porque o coração dele ainda está prendido nessa terra. Desprende o coração dessa terra. A ponto de um copo quebrar, você não põe a mão na cabeça e fala, meu copo quebrou. A televisão queimou. Nossa, a televisão aqui de casa queimou. E aí você fica surtado porque a televisão queimou. A que ponto nós chegamos onde os materiais têm falado muito mais alto do que qualquer outra coisa? Onde os animais têm muito mais importância do que ser humano. Tem gente que ama mais cachorro do que humano. Tá errado. E eu não quero que você fique bravo comigo não, porque é bonitinho você amar o seu cachorro, é lindo você cuidar dele como se fosse seu filho, só que ele não é um filho seu físico. Deus pode ter permitido o cachorro estar no seu meio, pode ter colocado um gato, pode ter colocado, sei lá, qualquer animal de estimação, só que animal não é gente. E no momento que o ser humano, ele põe o outro na justiça porque atropelou um cachorro, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Eu não sou contra amar o cachorro. Ju, vai com Deus, viu? Deus te abençoa, tá? Bom trabalho, boa semana pra você. Beijo. Beijo. Não tem problema você amar o seu cachorro. O problema está quando você ama mais o seu cachorro do que o seu vizinho. Raira, mas você não sabe como é que meu vizinho vive. O meu vizinho rouba, o meu vizinho mata, o meu vizinho fuma. Ama ele. Se você amasse ele, talvez ele não estaria roubando. Se você amasse ele, não estaria matando, porque você já teria pregado a palavra para ele. A live vai ficar salva, Raíssa. Sabe, nós chegamos num ponto onde a gente olha só para dentro da nossa casa, tá errado. Onde só o seu umbigo importa. Eu prefiro amar cachorro, porque gente é muito não sei o quê. Essa falta de amor que você tem por vidas, que as pessoas estão morrendo e estão indo para o inferno. É hora de levantar uma pessoa, um povo que tem um posicionamento diferente. Um povo que é santo, um povo que é separado e é obediente, vai corresponder ao chamado do Pai. Pedro, ele era reativo. Pedro, ele foi um vacilão quando ele negou Jesus. Porém, no momento que o Espírito Santo entrou dentro dele, ele falou assim, minha vida agora é outra. Eu vou alcançar vidas. Eu vou salvar pessoas. Isso tem que queimar dentro de nós. Eu vou salvar pessoas. Elas só vão pro inferno se elas passarem por cima de mim. Tem que amar a sogra que tenta acabar com a família do filho, Raira. Por pura maldade e preconceito, tem que amar ela, Haline. Você tem que amar ela no ponto tão grande, a ponto de você falar assim, Deus, tenha misericórdia da minha sogra e salva ela. Você tem que ser tão incisiva com ela, pregar a palavra, sogra, Jesus te ama. Jesus te ama. Ajunta a brasa sobre a cabeça dela. Você sabe o que é ajuntar a brasa sobre a cabeça de uma pessoa? É você amar ela a ponto dela falar assim, gente, mas eu já fiz de tudo para destruir essa pessoa. Ela tá me dando presente? Ela tá me amando? Que é isso? Deixa ela doida. Entende? Só o amor cura. Só o amor salva. O que está acontecendo com essa sogra é que ela está liberando do que ela tem. E ela não tem muito. Sabe o pai que abandona? A mãe que abandona? Não recebeu. Só está liberando do que recebeu. Não tinha para dar. É simplesmente isso. Quando a gente entende isso, as coisas ficam melhor. E ora incessantemente pela vida dela. Nós precisamos ser isso, sabe? Gente, pensa se a gente virasse e falasse assim, igual a Haline deu o exemplo da sogra. Mas tem o irmão, tem o tio, tem o vô, tem a avó, tem o pai, tem o vizinho, tem o irmão. Se a gente se der o direito de ficar mal com todo mundo que nos ofende,
Aonde que Jesus vai entrar nessa história? Aonde que vai ter transformação? Não vai ter. A palavra diz que a natureza espera ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Sabe o que quer dizer isso? Que nós somos uma potência quando posicionados. Que existe algo a ser liberado através de nós, que a natureza fica assim, ó. O que será que vai acontecer agora? O que será que está vindo por aí? Quando um filho de Deus acorda posicionado, o inferno estremece. Nós estávamos na comunidade esses dias para trás, e uma das coisas que nós escutamos na comunidade foi um cara que virou pra gente tonto, mais tonto, e virou e falou assim: eu vou matar vocês. Eu vou pegar um revólver, vou atirar na cabeça de vocês. Nunca que foi aquele cara que falou. É o próprio demônio. E eu não tô nem aí porque o diabo vai falar pra mim, não. Uma vez que Deus está comigo, eu estou guardada pelo sangue de Jesus. E aí eu vou falar igual Paulo falou. Viver pra mim é Cristo. Se eu viver, eu vou ter que anunciar Ele. E se eu morrer, vai ser lucro. Olha que bom morrer. Eu gostaria de viver mais, porque eu sou sanguíneo, eu gosto de viver. Eu amo viver. Mas se eu morrer, eu vou estar com Jesus e tá tudo certo. Onde está escrito isso sobre a natureza? Deixa eu ver se é 1 Pedro. Romanos 8, 19. Romanos 8, 19 e 21. Vai ter várias traduções, vou pegar uma aqui da internet que apareceu mais rápido. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Olha isso. Forte, né? A natureza criada espera com expectativa os filhos de Deus revelados. Ou seja, tá esperando você se manifestar. Cadê os filhos posicionados? Cadê aquele povo que ama Jesus? É isso, gente. Nós precisamos ser apaixonados com Jesus a ponto da gente querer saquear o inferno. Raira, ora pela minha sogra. Amém. Isa, no final eu vou orar, tá bom? Vamos lá, continuar lendo. Versículo 5. Nós estamos lendo a carta de 1 Pedro. Vamos ler versículo 5 agora. Por isso, por meio da fé, que vocês têm Deus. Ele os protege com poder que até quem recebe a salvação, pronta para ser revelada nos últimos tempos. Portanto, alegrem-se com isso. Ainda que agora, por um tempo, vocês precisam suportar muitas provações, elas mostrarão que a fé é autêntica, que a fé de vocês é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim a sua fé está sendo experimentada e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor da glória e honra no dia que Jesus Cristo ele for revelado. Nós precisamos viver o processo de amadurecimento com Deus. E a fé, ela é experimentada por meio de provações. Escreve isso. Eu preciso viver os processos de amadurecimento com Deus. Eu preciso viver os processos de amadurecimento com Deus. Ele está falando o seguinte: alegrem-se quando a fé de vocês for provada. Quando vocês passarem por muitas provações, alegrem-se, deem glória, deem graças a Deus, porque uma vez que a fé de vocês ela é provada, é como se fosse o fogo no ouro. O ouro ele é purificado quando é passado pelo fogo. Ali o ouro é retirado as suas impurezas e as nossas impurezas, bom dia João, ela só é retirada quando nós somos provados com a nossa fé. Então não lamenta, não questiona, passa as suas provações se alegrando, falando assim, obrigada Deus, obrigada, alegrando, sorrindo. E aqui ele considera o ouro como simples. Algo que muito olha e fala assim, nossa, eu queria ter isso de ouro, queria ter aquilo de ouro. Aquilo que a gente coloca importância, a Bíblia chama de simples. Simples ouro. Deixa eu ver, teve uma pergunta, Cristina? Eu creio e tomo posse em nome de Jesus. Eis-me aqui, Espírito Santo. Amém. É isso mesmo.
Eu preciso viver a fé em Deus. É isso, gente. Nós precisamos viver essa fé que mesmo provada permanece. Isso traz amadurecimento. Repete, por favor, minha irmã, a frase: eu preciso viver os processos de amadurecimento com Deus. É isso? Não sei se é, minha irmãzinha. Gente, nós precisamos ficar nos pés de Jesus. A palavra é linda. Se a gente parasse por aqui, eu já estava alimentada. O Espírito Santo veio para me santificar, para que eu viva em obediência. Ou seja, o Espírito Santo vem e me separa para eu viver de maneira obediente. Ele fala que a minha fé é provada, mas isso vem para purificar. Que isso vem para trazer um benefício para mim. Ele fala que eu tenho uma herança que não é corruptível, uma herança que não deterioriza, e ele fala que eu não vivo nessa terra, que eu sou estrangeiro. Pronto. Olha isso, gente. Isso é poder de Deus. Isso é poder de Deus. Que a nossa vida seja transformada por essa revelação, que o Espírito Santo nos chamou para viver de forma obediente, separadas. E separado, se tem algum homem aqui me assistindo, você é separado de Deus. Levanta como um sacerdote no lugar onde você foi implantado. Nós estamos vivendo, e ontem meu pastor pregou sobre isso, numa nação onde os homens não se posicionam por quase nada. Homens que têm dificuldade de se posicionar para exercer paternidade. Homens que têm dificuldade de se posicionar para dar estudo bíblico na salinha. Ele falou algo que eu achei muito pertinente. É que igual na escola bíblica lá da nossa igreja, ele citou que 90% é mulher e 10% é homem. Onde estão os homens que vão ser referências para essas crianças? Não tem. É mulher ensinando, é mulher no círculo de oração, é as mulheres que estão pregando, é as mulheres que estão se levantando. Onde estão os homens? Que precisam se posicionar para ser cheios do Espírito Santo e anunciar um verdadeiro evangelho, transformando outros homens. Eu entendo, é lógico, é claro, que mulher tem uma flexibilidade muito maior do que homem. A maioria das mulheres ficam em casa, não trabalham fora, conseguem adaptar. Só que os homens precisam se posicionar no horário que eles têm. É o horário que você tem, filho? Vai, posiciona, vive isso aí. Entende? Eu conheço muitos homens que trabalham fora e estão posicionados. O meu pastor é um deles. Ele tem a família dele, ele tem a casa dele, ele é pastor na igreja, ele tem a empresa. E está posicionado. Vocês entendem? Nós precisamos de homens que se levantem nessa nação com posicionamento, vivendo o propósito de Deus. Versículo 8. Embora nunca o tenha visto, vocês o amam. E ainda que não veja agora, creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo de sua fé e sua salvação. Até mesmo os profetas queriam saber mais sobre essa salvação. Investigaram a respeito quando profetizaram acerca da graça preparada para vocês. Buscavam descobrir o que tempo, em que ocasião, se referia ao Espírito de Cristo, que neles habitavam, ao predizer o sofrimento que Cristo e a sua grande glória posterior. Foi-lhes dito em suas mensagens que não eram para eles, mas para vocês. E agora essas boas novas lhe foram anunciadas. Que aqueles que pregavam pelo poder do Espírito Santo enviado do céu, que é algo maravilhoso que até os anjos anseiam observar. Ele está dizendo o seguinte, nesse versículo 10, do 10 ao 12, que os profetas, lembra que lá no passado, o Espírito Santo não habitava dentro do ser humano. Era por porções, como se fosse um conta-gota. Uma gotinha do Espírito Santo, o profeta profetizava, mais um pouquinho do Espírito Santo e ali havia a manifestação clara do poder de Deus. E os profetas ficavam maravilhados quando tinha essa manifestação do poder do Espírito Santo. E eles falavam assim, eu quero mais. Mas Deus falava com eles assim, não é para vocês, é para um povo que vai vir. E sabe quem que é o povo que vai vir? É você. Aquilo que os profetas ansiavam, aquilo que arranca curiosidade nos anjos, você tem, que é o Espírito Santo de Deus. Então se posiciona como um filho que recebeu o Espírito Santo de Deus. Gente, é algo lindo.
O Espírito Santo de Deus hoje está sobre nós. E tem gente que não usufrui. Tem gente que não usa. Tem gente que faz assim, ó. Tô nem aí pra você, Espírito. O Espírito é aquele que te convence. Eu trabalho com adolescente e a coisa mais linda de ver é quando o adolescente vira pra mim e fala assim: nossa, Raira, hoje eu ia fazer isso com a professora e eu não fiz porque alguma coisa lá dentro de mim falou assim: não faz porque é errado. Isso é o Espírito Santo que faz. O que os profetas ficavam tipo: me dá mais, me dá mais, me dá mais. A gente tem liberado e não usufrui. Você já falou com o Espírito Santo hoje quando você acordou? Você agradeceu a ele, tipo assim: Espírito Santo, muito obrigado por hoje você morar em mim? Você já agradeceu? É a falta de valor que nós não damos para algo que os profetas falavam assim: eu quero mais. Para que os anjos olhem e falem assim: o que será isso? Como será receber isso? Porque eles veem Deus. Os anjos contemplam Deus o tempo todo e me arranca curiosidade para saber o que os anjos ficam vendo, que faz eles dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Quem que é esse Deus? Aí os anjos olham para esse Deus e falam assim: ele é santo. Olha para esse Deus Espírito Santo e fala assim: eles têm também. Tá dentro deles. Sabe o que os anjos veem que faz eles dizer santo? Tá dentro de nós. E como que tá dentro de nós e a gente não declara que ele é santo? E como que tá dentro de nós e a gente não se separa? Como que tá dentro de nós e a gente não se santifica? E a gente vive para nós? Tem alguma coisa errada, gente? Tem alguma coisa errada. O que os anjos veem e contemplam e ficam maravilhados. O que os profetas diziam: eu quero mais. A gente trata como qualquer coisa. A gente trata como se fosse uma bijuteria qualquer e fala assim: eu tenho Espírito Santo. Tá errado. Espírito Santo, em nome de Jesus, nos perdoa, Espírito Santo. Nos perdoa, Pai. Eu me arrependo nesta manhã por conduzir a minha vida dessa maneira, por não olhar para o Senhor e não dar valor devido. Espírito Santo, nos perdoa por negligenciar tanto a Tua presença. Nos perdoa, Espírito Santo. A partir de hoje nós declaramos que vamos viver de forma separada, que vamos dar mais valor para aquilo que tantos profetas queriam, para aquilo que os anjos contemplam e falam que é santo, está aqui dentro. Nos perdoa, Espírito Santo. Como nós somos maus, como nós fazemos o Senhor sofrer, como nós nos colocamos a ponto de te entristecer, Espírito Santo. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa por viver dessa forma negligente. Gente, nós precisamos pedir perdão. Peça perdão ao Pai aí onde você está agora. Porque nós estamos vivendo de uma forma como se, tipo assim, não tivesse nada dentro de nós. Quando, na verdade, tem muito dentro de nós. Para pensar. Não sou eu que estou falando, não tirei isso da minha cabeça. Tá aqui, olha. Os profetas, versículo 10, queriam saber mais sobre. Os anjos anseiam observar. Eu imagino anjo é igual o soldado da rainha. Ele fica assim o tempo todo, ó. Não mexe, não fala. Mas eu creio que dentro dele fica assim, ó. Deixa eu ver mais. O que será isso? Ó, olha isso. Deus nos deu o direito de ser filho. Deus nos deu o direito de carregar uma porção dele dentro de nós. E tem gente que não quer. Para com isso. Sai desse lugar de menosprezar o Espírito Santo, de viver pecando, de viver errando. Faz um pecado aqui, comete ele amanhã de novo. Se separa, meu irmão. Se separa, minha irmã. E viva uma vida diferenciada no Pai. Lá no versículo 13, para a gente encerrar. Portanto, prepare a sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Prepara a sua mente para a ação e exercite o autocontrole. Ele está fazendo uma chamada para que não seja, como é que fala? Impeto, como é que é? Tenham uma reação rápida a uma situação, mas tenha autocontrole em tudo que você fizer. Para os coléricos e para os sanguíneos, menos reativo. Pratiquem o autocontrole. Eu falo que tem os temperamentos.
Os temperamentos, cada um vai reagir de uma forma. É muito legal estudar os temperamentos, porque você descobre como cada pessoa se comporta em determinadas situações. Mas uma coisa que eu tenho muito claro no meu coração é que o fato de eu ser sanguínea não me isenta de falar tudo o que eu quero. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos dá fruto. E um dos frutos é a paciência, é o domínio próprio, é a paz, a tranquilidade, a mansidão, né? Então eu não posso pegar o meu temperamento e falar: Deus, eu sou estourado porque eu sou sanguíneo. Tem gente fazendo isso. Eu não consigo fazer um projeto porque eu sou melancólico, eu sou um fleumático, eu não consigo ir pra frente. Sou mais tranquilo mesmo, Raira. Eu não gosto de pregar muito o evangelho, não, porque eu sou fleumático. Eu gosto de ficar mais na minha, eu tenho vergonha de falar. O seu temperamento não pode ser superior ao Espírito Santo. E o Espírito Santo é que te encoraja. Você que tem vergonha de falar, você que tem medo de falar em público, o Espírito Santo é quem te encoraja. E você que é reativo demais, você que é impeto demais, que o tempo todo tá ali respondendo de imediato, cheio de projeto para fazer, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. O Espírito Santo, ele te dá autocontrole. O seu temperamento não é maior do que o Espírito Santo na sua vida. E a palavra diz: prepare a sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Não é uma chave que vai virar e vai falar assim na hora. A partir de agora, autocontrole, autocontrole. Não, ele está falando exercitar. Para mim exercitar na academia, eu tenho que todo dia lá subir o peso. Hoje eu tô com 2 quilos, amanhã eu tô com 4, tô exercitando. Amanhã eu tô com 5, tô exercitando. Amanhã eu tô com 6, tô fortalecendo meu músculo. Exercitar é você trazer pro seu dia a dia e praticar de forma voluntária. É tipo, eu tenho que exercitar. Tô passando por essa situação? Autocontrole. Exercitem o autocontrole. Depositem toda, não é metade, não é parcial, não é só um pouquinho. Depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus ele for revelado. A nossa esperança está em Cristo. Por que você sorri, Raira? Eu sorrio porque eu tenho esperança em Jesus. Por que você fica com tanto esse amor? Porque eu tenho esperança em Jesus. Por que você é mansa? Porque eu tenho esperança em Jesus. Por que você vive de forma corajosa? Porque eu tenho esperança em Jesus. Por que você não é tímida? Porque eu sou sanguínea e tenho esperança em Jesus. Entende? Gente, é muito difícil abrir o Instagram e falar da palavra. Vocês têm noção que se eu falar alguma coisa errada ou se eu cometer uma gafe aqui, eu tô aqui, passo uma corda no meu pescoço? Porque dizem que a internet não perdoa. Vocês entendem isso? A internet não perdoa. Abrir o Instagram e dar a cara para bater é difícil. É muito difícil. E de onde que vem minha coragem? A minha coragem vem do Senhor. A minha ousadia vem do Senhor. E é a mesma ousadia que você precisa para falar alguma coisa quando Deus te falar assim: fala isso com fulano. Fala isso com ciclano. Mas Deus, e se ele não gostar? E Deus, e se você não fizer e vai estar desobedecendo a Deus? Obedeça ao Senhor. Custe o que te custar. Obedeça a Deus. Seja um filho obediente. Deposite toda a sua esperança na graça. Sejam filhos obedientes. Não volte ao seu antigo modo de viver, quando satisfazem os seus próprios desejos e vivem na ignorância. Olha aqui, existe um povo que ama satisfazer o desejo do seu coração. Existe um povo que gosta de andar realizando as vontades. Eu gosto disso, vou fazer isso. Gosto daquilo, vou fazer aquilo outro. Gente, uma coisa que me entristeceu muito. Não quero que você se ofenda. Nós não vamos brigar por conta disso, porque é a minha opinião. E eu disse que aonde a gente concorda, a gente caminha. Naquilo que a gente discorda, a gente respeita. Eu respeito, mas vou falar meu posicionamento. Eu acho a coisa mais feia do mundo. Raíssa é religiosa. Não sou religiosa. Eu só não gosto de pegar as coisas do mundo, trazer para dentro da igreja e viver no ponto de comparação. Para mim, eu tenho uma vida separada. Eu não faço o que o mundo pratica. O tanto que eu vi de crente participando de festa junina
não é brincadeira. Se você deixa o seu filho ir, não quero que você se condene, pronto, acabou, mas muda seu posicionamento a partir de agora. Festa junina, se eu for pegar o histórico, é uma festa que foi consagrada a santos, há muito tempo atrás. O que seu filho vai perder se ele não participar? 2 pontos? 1 ponto na escola? O que vale ele não se comparar com o mundo? Tá todo mundo participando, Raira, é uma festa normal, minha menininha só foi lá e só dançou. Você sabe qual é o efeito que isso tem no mundo espiritual? Você sabe o que isso vai acarretar para a vida do seu filho se ele participou? Raira, você está espiritualizando demais. Eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta. Eu já falei isso com vocês várias vezes. Eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta. Eu prefiro chegar lá no céu e Deus falar assim, poxa vida, Raira, por que você foi radical dessa forma? Seus meninos podiam ter dançado quadrilha. Do que eu chegar lá e Deus falar assim, por que você viveu essa vida? Por que você foi igual em todos os quesitos que o mundo foi? Sabe? Me dói ver gente que deixa os filhos para a festa junina. Me dói. É festa de São João, não é? É festa de São João, festa de São Pedro, de Santo Antônio, de todos os santos. O seu filho serve a esse santo? Tá entendendo? Uma festa que, era só bandeirinha. Igual lá na igreja. O pessoal eles querem fazer. Tem um público lá na igreja que quer fazer uma festa country. Não é festa junina, não, é festa country. Que façam a festa country, mas eu não concordo, porque tem todas as outras épocas do ano para você se posicionar, para você fazer uma festa com comidas típicas, com pastel de angu, com canjiquinha, com caldo, com tanta coisa. Vocês estão entendendo? Olha pra você ver, a Aline tá contando, aqui na Suíça, infelizmente nas escolas, tem até o dia neutro, que as crianças podem escolher o sexo que elas quiserem. Olha isso! Olha isso! Tô levantando assunto polêmico? É polêmicosíssimo. Concordo que os evangélicos não devem participar de festas mundanas. E não deve mesmo, porque a gente é separado. De que adianta você ser separado até onde que te convém? A palavra não está falando aqui, olha. Agora, porém, sejam santos em tudo. Sejam separados em tudo. A tradução de santo é separado. Vou ler então dessa forma. Sejam separados em tudo que fizerem. Qual que é a separação que está tendo se você manda o seu menino para a escola dançar quadrilha? Não tá tendo separação. Tem uma irmã que falou assim, Raira, eu não sabia. Para você que não sabia, que ok, check. Ano que vem sua criança não dança mais, porque você já sabe. Mas agora você que sabe, deixa? Qual que é a sua separação? Gasta tempo para levar o menino para a festa junina, gasta para levar para o futebol, gasta para levar para tudo enquanto há. E quando é ensinar a Bíblia, não ensina. Qual que é a geração que nós vamos fazer que é separada? Não tem. Se for abrir o Instagram, tá lotado de referência, de gente que é influencer, de gente que tudo quanto é que levou os filhos na festa junina. Mas esse é o meu posicionamento. Se você discorda de mim, tá tudo certo. Continua mandando seus meninos para a festa junina, vive da maneira que você quiser. Os meus não vão. Né? Não deixo. E a minha obrigação como influente na vida de vocês é abrir os seus olhos até no talo. Eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta, né? Para mim, quando a palavra fala separem em tudo que fizerem, em tudo. É que tá todo mundo no emprego fazendo isso, lá no serviço todo mundo vai fazer isso, todo mundo vai nesse show. Você não vai? Você não é separado em tudo que você faz? Ou você se separa em tudo ou você não se separa. Porque é aí que vem aquela palavra, não se põe remendo velho em roupa nova. Mateus, os evangelhos vai dizer isso. Não se põe remendo novo em roupa velha. A roupa, quando a Bíblia fala de roupa, se trata da condição do homem diante de Deus. Então ele está falando, não se pega uma roupa nova, que a roupa nova corresponde ao que Jesus fez por nós. Jesus pegou sua roupa rasgada e falou assim, eu vou te dar uma veste nova.
A sua posição diante de Deus agora é vestes nova, limpa. Ele fala, não se põe um remendo velho, um pano sujo, rasgado, furado em uma roupa nova. Beijo, Ju, que Deus te abençoa, viu? Já tô terminando. Raira, peço oração pela minha tia, ela está com câncer agressivo em vários órgãos. Amém. Como é que é o nome dela? Deixa o nome dela aí que eu vou orar, tá? Vou anotar aqui. Tia da Ju. Meu esposo comprou milho sábado passado, mas só vou fazer essa semana as comidas de milho. Rosiana. Beleza, vamos continuar aqui então na roupa. Você pegar remendo velho e colocar na roupa nova significa você ir para Jesus e selecionar em Jesus o que você quer viver. Ah, escutar música secular, não, eu quero escutar música secular. Isso aqui eu não quero não, Jesus. Tá. Participar do carnaval. Ah, Jesus, eu quero participar do carnaval. Mas eu vou na igreja todo domingo, Jesus. Eu sou do Senhor, mas eu quero aqui pegar esse remendo velho. Ó, Jesus, eu sou do Senhor, mas eu vou falar palavrão. Jesus, eu sou do Senhor, mas eu tenho uma ganância por dinheiro. Você vai pegar só o que você quer? Não é assim que funciona. Não é assim. Parabéns, Grazi, que Deus te abençoa, viu? Gente, já tô terminando, no finalzinho a gente fala sobre as orações, tá? Senão eu me perco aqui. Vamos continuar, versículo 17. Lembre-se que o Pai Celestial a quem vocês oram não mostra favorecimento. Ele julgará de acordo com as suas ações. Depois não vai falar que foi enganado. Deus vai te julgar conforme as suas ações. Por isso, viva com temor durante o seu tempo como residentes na terra. Lembra que ele começou falando que nós somos estrangeiros? Aqui agora ele está dizendo, olha, enquanto vocês vivem como residentes, vivam com temor. Viver com temor é você ser preocupado com as coisas. Tá certo? Tá errado? O que eu falo? O que eu faço? Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram dos seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem o seu valor, mas com o sangue precioso de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nestes últimos tempos, foi revelado por causa de vocês. Por meio de Cristo, vocês vivem a crer em Deus, depositam a sua fé e a sua esperança em Deus, porque Ele ressuscitou dos mortos e lhes deu grande glória. Uma vez que vocês foram purificados de seus pecados quando obedeceram à verdade, tenham como alvo agora o amor fraternal, sem fingimento. Amem uns aos outros sinceramente e de todo coração. Pois vocês nascem de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eterna e viva palavra de Deus. Pois os seres humanos são como capim. Sua beleza é como flores do campo. O capim seca e as flores murcham, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa palavra é a mensagem das boas novas que lhes foi anunciada. Quando ele fala de os seres humanos são como capim, ele está citando Isaías 40:40. Quem gosta de anotar referência, coloca aí do lado. Ele termina esse capítulo dizendo o seguinte: vocês precisam dar valor ao sacrifício de Jesus que foi feito naquela cruz. O sangue dele foi derramado por vocês. Então, não vivam de qualquer maneira. Se pergunte, faça perguntas, tá certo? Tá errado isso aqui? Deus, como você gostaria que eu fizesse? Como que tem que ser feito? Tudo isso tem que ser perguntado para Deus, gente. Não viva de qualquer maneira, tá? O sacrifício foi feito. E ele termina falando, amem uns aos outros de maneira sincera e de todo o seu coração. É isso, gente. Nós finalizamos o nosso momento devocional por aqui. Achei sensacional, eu amo 1 Pedro. Amo. Nós vamos ver muita coisa legal aqui, eu gosto demais dessa carta. Entregue o seu coração nesta manhã ao Senhor e fala, Deus, continue ministrando ao meu coração. Amém.
Deixa eu ler um comentário aqui, gente. Aonde é a meditação? Valdene. É 1 Pedro. Finalizei o capítulo agora. Raira, eu gosto de fazer selagem e pintar a unha. Será que tá errado? Não. Raira, minha querida, Deus te abençoe e restaure sua saúde, Ju, né? Lourdes, que Deus, continue em oração e sendo exemplo de Peço oração, amanhã termino o tratamento de câncer. Só agradecer, Adriana, amém. Ore por mim, Natália. Ore por mim, é meu aniversário, porém tem pouco mais de 15 dias que meu pai foi para a eternidade. Grazi, que o Senhor, Ele conforte o seu coração, viu? O seu e da sua família. Raira, ora pela minha sogrinha também, para Deus ajudar a curar os traumas. Esther é o nome dela. Amém. Então vamos orar? Existe alguém que está aqui nessa live pela primeira vez e ainda não aceitou Jesus e gostaria de fazer isso nessa manhã? Se você entrou nessa live e ainda não aceitou Jesus, mas você quer declarar Ele como Salvador da sua vida e você quer ter vida eterna, escreve assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. Escreve isso. Tô indo pro hospital porque desde quinta tô mal. Que o Senhor restaure sua saúde, Natália. Já vou orar. Se tem alguém que quer voltar para os caminhos do Senhor, escreve assim: Senhor Jesus, eu quero voltar. Tananã, tananã, tananã. Ei, Alex, tudo bem, meu irmão? Ô, Jesus, eu amo demais a vida de vocês, viu? E o meu anseio é que a gente consiga viver tudo isso que a palavra está falando. Eu não tenho pressa em terminar de ler a Bíblia com vocês aqui, mas eu tenho pressa em a gente praticar tudo que a gente está lendo. Isso eu tenho pressa. Tenho muita pressa. Raira, ora pela minha avó, que ela tem AVC. Amém. Todo mundo aqui é cristão? Glória a Jesus. E quem que está assistindo aqui pela primeira vez? Poliana, você quer voltar, Poliana? Glória a Deus pela sua vida, viu? Amém. Que a Fabrícia volte para o Senhor. Amém, Poliana. Declara isso, fala isso. Senhor Jesus, eu quero voltar. Eu estou assistindo pela primeira vez. Valdene, seja bem-vinda. Raquel, seja bem-vinda. Faz o seguinte. Se você não gostou, você volta amanhã, tá? Uma hora gosta. Uma hora gosta, tá? Robson, que bom que você tá aí, hein, Robson? Iane ou Lani? Lani. Glória a Deus. Fico feliz, viu? Peço oração pela minha mãe. Não vou lembrar todos os nomes, tá, gente? Então eu vou orar no genérico. No geral. Hoje eu cheguei tarde, eu vi pela metade. Mais tarde vou assistir. Amém. Glória a Deus. Então, feche seus olhos, coloca a mão no seu coração. Primeiro a gente faz uma declaração. Feche seus olhos, coloca a mão no seu coração e fala assim: Senhor Jesus. Repete. É para repetir. E fecha o olho. Senhor Jesus, obrigado por esta palavra. Que ela possa germinar em nosso coração. Deus, eu quero orar pela vida da Poliana, Pai. Hoje ela declarou que ela quer voltar para os teus caminhos. Meu Deus, mostra para ela que ela é filha amada, que ela é filha querida, que ela é importante para o Senhor. Deus, obrigado por esta vida, obrigado por essa irmã amada. Que o Senhor possa mesmo regar ela, Pai, com pessoas boas para poder conduzir ela a um caminho de volta. Deus, em nome de Jesus, eu entrego cada vida aqui representada. A tia da Ju, a sogra da Haline, a vida da Natália, a vida de várias pessoas que aqui manifestaram, Deus, o desejo, o pedido de oração por conta da saúde. Primeiro eu oro por essa parte, Pai. Que a saúde seja restaurada neste lugar, em nome de Jesus.
eu dou uma ordem agora. Saúde seja restaurada de vidas que foram aqui apresentadas em nome de Jesus. Pai, nós pedimos ao Senhor, a palavra diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, enfermidades, tudo que estava sobre nós, o castigo que estava sobre nós. O Senhor veio e resolveu todo o problema. Então eu oro na autoridade do nome de Jesus, pedindo, Pai amado, que o Senhor cura em nome de Jesus, conforme a tua vontade, Pai. Eu não quero passar por cima da sua vontade. Tem pessoas que precisam estar enfermas porque o Senhor vai tratar. Tem pessoas que o Senhor vai levar para a glória. A palavra diz que tem doenças que vêm para a morte, tem doenças que vêm para a glória do teu nome. Para aquelas que são para a glória do teu nome, cura agora, Pai, em nome de Jesus, e que as pessoas possam voltar e testemunhar, Pai, daquilo que o Senhor tem feito. Pai, tem pessoas que estão me assistindo aqui agora, que não manifestaram, mas estão enfermas. Eu dou uma ordem agora, em nome de Jesus, doença, sai. Saúde restaurada, em nome de Jesus. Sem conversa, doença, sai agora, enfermidade. Em nome de Jesus. Toda dor que está no nosso meio, repreenda agora, sai toda dor de cabeça, dor de coluna, dor nos joelhos, nas articulações, toda dor no nosso meio. Eu estou dando uma ordem agora, sai em nome de Jesus e não volta nunca mais. Em nome de Jesus, não volta mais. Sai. Pai, em nome de Jesus, aquece o nosso coração e nos volta para ser uma igreja que ora, uma igreja que clama, uma igreja fervorosa, uma igreja que vive os teus planos, uma igreja que vive debaixo da tua nuvem, Pai. Em nome de Jesus, tira as nossas raízes desse mundo e com base nesta palavra eu oro, Pai. A palavra diz que o Espírito Santo, ele está em nós para nos santificar, para sermos obedientes. Eu ministro, Pai, sobre essas vidas, que cada um que aqui está representado vai ser obediente no Senhor, separado no Senhor, nos separa cada dia mais, Pai. E mesmo que o mundo olhe para nós e veja assim, nossa, que povo chato, que povo cafona, que povo religioso, eles podem achar o que eles quiserem, Pai, desde que nós agrademos o teu coração, Pai. Nos conduza numa verdade e não nos deixe afastar dela. Eu quero te agradar e nunca homens, Pai. Então, em nome de Jesus, vem, opera em mim o teu querer, opera na vida do meu irmão o teu querer, e que nós possamos estar alinhados com a tua vontade, em nome de Jesus. Pai, o céu é o limite. Então nós queremos ir até esse limite em nome de Jesus. Nos faça mesmo aljavas, nos faça, Pai, flechas nesta manhã, assertivas, pontuais, que vão no alvo, Pai. Nós não queremos ser lançadas de maneira qualquer. Nós não queremos, Pai amado, ser lançados de forma errada, mas nós queremos ser assertivos. Nos lança no alvo para o dia de hoje. Eu declaro uma manhã abençoada. Eu declaro um dia cheio da tua presença. Aqueles que estão angustiados, tristes, abatidos, que sai agora toda essa tristeza, essa angústia, e derrama alegria, derrama a paz, derrama o amor, derrama a graça do Senhor sobre essa vida, paciência, domínio próprio, que os dons e os frutos estejam presentes na nossa vida, em nome de Jesus. Pai amado, eu declaro que essa semana será uma bênção, que nós vamos viver os sonhos e os planos do Senhor, que nós corresponderemos ao teu chamado, em nome de Jesus. Pai amado, o Senhor tem liberdade, libera poder nesse lugar, libera poder nesse lugar. Espírito Santo de Deus, move neste lugar. Espírito Santo de Deus, faz a tua vontade, manifesta o teu querer, em nome de Jesus. Que haja poder, que haja transformação, que seja palavra e poder, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem sido muito bom com a gente. Na verdade, aqui não é que o Senhor tem sido, o Senhor é bom com a gente. Muito obrigado por isso, Pai. Nós te agradecemos, Espírito Santo, porque o Senhor mora em nós. O que os profetas queriam, nós temos. Obrigado por isso. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Você que precisa de uma porta de emprego, que o Senhor possa abrir as portas para você em nome de Jesus. Que toda barreira, que toda amarra de Satanás, que tudo que Satanás colocou na sua vida para você não prosperar, que caia por terra agora em nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus, eu ministro uma porta de emprego aberta para você. Que tudo aquilo que está travado, que seja destravado agora em nome de Jesus. E tem pessoas aqui que estão sofrendo de crise de ansiedade, de depressão, de um monte de coisa. Coloca sua mão no seu coração que eu quero orar por você.
Pai, em nome de Jesus, eu dou uma ordem agora para que toda ansiedade, para que toda crise depressiva, para que todo sentimento que não provém do Senhor saia agora do nosso meio em nome de Jesus. Eu dou uma ordem em nome de Jesus. Todo transtorno, Pai, na mente, toda seta de Satanás, toda mente aprisionada, toda mente que está algemada, eu dou uma ordem agora que seja liberta em nome de Jesus. Cai por terra agora toda amarra satânica em nome de Jesus. Cai por terra agora. Pai amado, eu dou fim nessa crise de ansiedade, eu dou fim nessa depressão. A palavra do Senhor disse que obras maiores que as do Senhor nós faríamos. E eu estou dando uma ordem agora, em nome de Jesus. Toda depressão, toda doença na alma, sai em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O último público que eu preciso orar é quem está com problema no estômago. Coloca a sua mão no seu estômago. Vai ser curado hoje, em nome de Jesus. Quem tem problema no estômago, coloca aí. Deus, essa pessoa colocou aí a mão no estômago porque ela tem sentido muita dor, Pai. Refluxo, tudo que come volta, tudo que come fica mal no estômago, a pessoa não dorme bem, acorda com queimação, dorme com queimação e a pessoa já não sabe mais o que faz. Eu dou uma ordem agora para que esse estômago tenha a saúde restaurada em nome de Jesus. Toda doença, gastrite, esofagite, qualquer coisa com it, eu dou ordem agora, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. É agora, em nome de Jesus, seja curado em nome de Jesus. Amém. Você já foi curado em nome de Jesus. Toma posse da sua bênção e testemunha, tá? Testemunha. Amanhã você pode voltar e testemunhar daquilo que o Senhor fez. Deus liberou cura aqui nessa manhã. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos embora, né, gente? 1h20 de live. Misericórdia. Eu gosto de falar, né? Nunca vi. Eu gosto de falar mesmo. Para você que vai assistir essa live depois, que o Senhor te cure, que o Senhor te liberte, em nome de Jesus. Façam todos um excepcional dia. Não deixe de manifestar Cristo nessa terra, viu? Beijo. Com Jesus. Amém. Um beijo, um queijo e até amanhã.